Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Smiler, por isso Smiler, e hoje a gente vai estar falando do jogo Sensei Awakening, que é o tema do nosso canal, e hoje a gente vai falar desse pombo de armadura divina, o Yoga. Eu tava muito animado com o Yoga, esperando que ele chegasse. Queria testar várias builds, queria testar o boneco, e eu quero passar pra vocês as minhas impressões com ele. Bom, então, existem muitos canais de games no YouTube, mas nenhum deles tem esse tipo de gaming house. Antes de começar o vídeo eu vou te mostrar. Então, qual é o YouTuber que tem uma gaming house rural com fogão de lenha? Não apenas um, mas dois fogões de lenha. Esse aqui onde eu vou estar gravando os vídeos e bora falar do Yoga. Vamos lá, primeiro na review das habilidades do Yoga. O auto-ataque dele é o punho de cristal. Então, em resumo, ele dá um ataque, um dano básico. Muito raro a gente usar esse auto-ataque. E aí tem uma probabilidade da gente adicionar a geladura. A geladura é uma mecânica do Yoga que dá dano depois que o personagem age, certo? Então é parecido com o que o Orfeu faz. Então ele dá um danozinho de leve. E aí, na habilidade, no auto-ataque, também vem a descrição e como é que funciona a geladura. Então, essas marcas que o Yoga deixa, que são muito parecidas com as marcas de gelo que os Ice Boys têm, ela causa dano. Para você conseguir mais dano, você precisa aumentar a habilidade número 1 para aumentar o dano da geladura. Então, você começa aí com 80% de dano e chega até 150. Então, é uma habilidade que escala mais ou menos bem, assim, de 80 para 100, 150, mas é uma questão muito de luxo. Geralmente você vai utilizar o Yoga não para causar dano, você vai utilizar o Yoga para controlar. Então, essa habilidade pode estar no nível 1. Bom, então a gente vai pular agora para a terceira habilidade, porque a segunda acaba dependendo dela. Bom, o Esquife de Gelo Supremo é a habilidade do Yoga que custa 1 de mana e você pode utilizar no oponente ou no aliado. Toda vez que você utilizar no oponente, você vai causar uma prisão de gelo durante toda a rodada. Isso significa que se o cara der 2 turnos para aquele personagem, como a Luna ou o Rashun, que é o Shun de Hades, o personagem não vai sair. Então, acaba prevenindo o cara de ser liberado. Eu testei aqui e também o Shun Divino não consegue purificar esse status. Já o Lune e o Thanatos conseguem sair desse caixão de gelo. Não sei porque o Shun não consegue tirar, mas eles conseguem. Mas é como está programado no jogo. Bom, então esse controle ele é muito diferente dos normais. Se você usar esse caixão de gelo num personagem que já agiu, isso vai fazer com que você não controle o personagem, porque ele não dura até o final do próximo turno. Vou falar da passiva dele, depois a gente volta pra skill 2. Bom, é o seguinte, no round 2, na rodada 2, e na 4 e na 6, todas que forem pares, ele vai adicionar um selo de gelo. Aquele selo de gelo dos Ice Boys tradicional, certo? Além disso, quando ele ataca, ele pode congelar, com 8% de chance, mais o acerto de status. É um pouquinho baixo esse congelamento do Yoga, mas existe. E agora, uma parte que a gente praticamente não utiliza no Yoga. Toda vez que alguém for controlado, o Yoga vai dar um choque de gelo com essas asas do cisne. E ele vai dar 100% do ataque cósmico. Além disso, quando o congelamento acabar, qualquer efeito de congelamento, o cara pode ganhar aquelas geladuras lá do auto-ataque, aquelas que causam dano depois que ele age, depois que o personagem age. Então, o que significa essa habilidade? Essa habilidade aqui vai ser a habilidade que a gente quase não vai utilizar no Yoga, a não ser que ele esteja num time de controle. E mesmo assim, você vai conseguir apenas dobrar o dano de 100% para 200 no nível 5, certo? Então, é uma habilidade que você também não precisa upar. No final do vídeo eu vou adicionar um extra, que é com essa habilidade upada, que o Yoga consegue dar um dano respeitável, eu vou te provar isso. Mas não é necessário. Então, o que eu tô te falando, você vai precisar de apenas 2 livros para ter um personagem monstruoso. Esse dano do Yoga, ele não vai ser o nosso objetivo, certo? Na maioria das composições. Então não vai ser essa passiva que vai fazer o Yoga dar dano demais e vencer o jogo. Então ela não precisa ser upada. Agora vamos para a skill que decepciona todos os fãs do Yoga. O Pó de Diamante Supremo é uma habilidade que foi muito mal feita, na minha opinião. A empresa errou demais. Espero que eles consertem essa habilidade em breve. E ela funciona assim. O Yoga dá um pod super de diamante. Então, tipo, imagina o Yoga, depois de tudo que ele passou, depois do Camus ter elevado o poder dele ao extremo naquela luta. E aí depois o Yoga pega uma Kamui e o pó de diamante supremo dele faz o quê? Causa 400 de dano cósmico. Se o cara estiver
congelado aumenta em 200. 600 de dano cósmico. Se o cara tá congelado, você não vai querer descongelar o personagem, a não ser pra matar o personagem. E com 600% de dano cósmico, não é um dano muito seguro pra você matar um personagem. Se tiver uma June, se tiver uma proteção do Shiryu, um escudo, o cara não vai morrer. É um dano imensamente baixo. O pó de diamante supremo é a habilidade que você não vai usar praticamente nunca. Nunca, nunca, nunca. Mesmo no caso que você investir 10 livros, o Yoga vai dar 600 de dano cósmico mais 300, totalizando 900. 900 de dano cósmico é respeitável? É mais ou menos respeitável, porque a gente vê o Hades com 800, quase 800 de dano cósmico e curando aquela mesma quantidade de vida. A gente vê o Thanatos executando com 1500 de dano físico. Então, esse dano do Yoga aí é muito baixo, é muito mal feito. Não compensa descongelar para dar 300 de dano cósmico. E no meta atual, no mundo atual, você gasta, no mundo atual, no nosso jogo atual, você gastar 2 de mana para matar um personagem já não é lá grande coisas. Imagina se você der só 600 de dano cósmico. Então essa habilidade, ela pode ser ignorada até mesmo se você tiver no lendário. Então o Yoga que eu vou te mostrar jogando é o Yoga de controle. E ele precisa de upar apenas 2 habilidades para liberar todas as estrelas, todos os pontos cardeais lá do 8º sentido. Bom, pessoal, o principal no Yoga nas runas vai ser a velocidade e os status hit. A gente quer que o Yoga haja antes dos personagens, senão não adianta congelar. Você não vai conseguir fazer o cara perder o turno. Portanto, eu aconselho que você use o Anel de Flor, ou mesmo o Cálice, que eles dão velocidade, certo? Mas aqui nas vermelhas, também é possível você usar aquelas que dão dano, mas nesse caso você vai ter que upar as habilidades do Yoga bastante para ele poder dar um pouquinho de dano e você se beneficiar dessas runas. Esse Yoga que a gente está falando é aquele Yoga barato, que ele não vai ser, o foco dele não vai ser dar dano, e sim dar controle e incomodar. Portanto, basta que ele tenha velocidade. Além disso, em qualquer Yoga, mesmo aqueles que você prefira evoluir ele muito para tentar dar dano, a Jadeite vai ser muito importante porque ela dá velocidade e acerto de status, mas você também pode utilizar a runa tradicional, Seiya, que é uma runa que dá acerto de status, mas você vai precisar de bastante velocidade nessas runas. Aqui não tem muita dúvida, quase todo mundo vai trazer essa Águia Escarlate para você conseguir acertar mais dano no oponente. Uma outra possibilidade também seria a Lua Nova, certo? Se você quiser um Yoga absolutamente rápido, você pode trazer também a Lua Nova. Não aconselho muito porque se o Yoga ficar rápido demais, ele pode vir na frente de um Canon, aí você vai ser forçado a congelar o Canon. É uma possibilidade também, mas para lutar contra Canon, você realmente vai ter que investir muito nas runas do Yoga. Aqui na runa principal, que é essa runa que fica no meio, na runa lendária, você pode utilizar a Iris, que ela dá velocidade para o Yoga e para o time. Eu vejo muita gente falando que é bom a Mandala no Yoga para ele resistir mais e também porque dá velocidade. E algumas pessoas utilizam também para dar um suporte legal, elas podem vir com o Elfo de Sangue. Então toda vez que o Yoga solta aquela geladura, aquele gelinho de fogo, aquela queimadura de gelo, ele dá um proc. Então com essa habilidade você consegue tirar bastante da defesa física e da defesa cósmica. Agora eu vou te mostrar um novo Yoga. O Yoga do Dante, o Yoga do Joka. É aquele Yoga que tá 555, pesadão. E eu trouxe uma composição que utiliza esse Yoga, eu chamo essa composição de Ice Cannon, porque você vai combinar os Ice Boys junto com o Cannon Marina, certo? Então você vai utilizar o Yoga de Pato Divino, de Pato Branco daí, pra dar dano, certo? Então o Yoga, ele consegue dar dano toda vez que alguém congelar um personagem. Então, o time que congela ou que controla muito é o time do gelo, certo? Então, aqui eu uso o Yoga para espalhar os cristalzinhos de gelo. E aí você viu, ele já tomou bastante dano, certo? Ele tomou dano, porque o Yoga, quando ele congela, ele dá um pouco de dano. Vou dar 2 turnos, o Shun do Mundo das Trevas, ele tá aqui para isso, e eu vou espalhar os contadores de gelos para aqueles personagens que provavelmente não vão adquirir. E aí, eu tento 2 vezes e não consigo marcar. Bom, então acontece uma coisa aqui bem peculiar. Se eu não banir a Pandora, toda vez que o Yoga der dano, ela vai reverter o buff, o debuff, e vai curar. Por isso eu vou banir ela. Então o Yoga tá vindo aqui com o Elfo de Sangue, que é essa runa que retira status. Então nesse caso aqui eu não posso utilizar o Caixão do Gelo do Yoga, porque o que eu quero fazer é esse combinho aqui.
Então presta atenção no que vai acontecer. O Yoga vai congelar todo mundo, menos o Thanatos porque ele é roubado. E aí pra cada personagem congelado, o Yoga vai causar dano pra esse personagem. Bom, você viu toda essa quantidade de dano que foi causada aí tão velozmente? E aí vamos ver como é que isso vai resultar lá no final, né? Na hora que... E é isso, a gente consegue matar esse personagem. E aí o motivo pelo qual eu amo essa composição, eu quero ela pra minha vida. Eu vou banir o Thanatos. Sabe aquele momento que você sabe não tem o que fazer contra o Thanatos? Agora tem. Bane ele. Ai. Só que você vai ver uma coisa meio estranha acontecendo aqui. Eu acho muito estranho. Cada um tem sua opinião, né, no mundo. Ah, não. Eu pensei que ele saía. O Thanatos, pensei que ele era tão roubado que ele saía do ban. Agora a gente vai congelar com o Yoga. O Yoga Divino vai dar aquele dano maneiro. E vamos ver se esse Ice Cannon é bom ou não. Joga aí, Thanatos. O Thanatos explodiu e eu finalizei com o auto-ataque do Thanatos. Fazer essa homenagem ao Mestre Camus, né? Então, minha opinião sobre o Yoga Divino é que vale muito a pena você investir nele. E à medida com que o Thanatos for saindo um pouco do meta, ele vai voltar com maior força. Se você curtiu, por favor, se inscreva e até logo.